Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo especial aqui do canal, começando a época de listas de final de ano. E eu sempre começo essas listas com as 10 maiores decepções. Então vamos para esse vídeo. Eu sempre gosto de lembrar, que aí são listas subjetivas, mas a questão da decepção, no meu caso, é o filme que eu acabei criando algum tipo de expectativa. Então isso depende de pessoa para pessoa. Quem quiser deixar a sua lista, ou pelo menos a maior decepção do ano no cinema, claro que fique à vontade aí nos comentários. Além disso, muito em breve tem a lista dos 10 melhores de 2025, os 10 piores e os 10 filmes que eu mais aguardo para 2026. Mas vamos começar com o 10º lugar, que é o Esquema Fenício, o filme do Wes Anderson, que como eu coloquei na época do Festival de Cannes, quando eu assisti a estreia, e fiz a crítica para o canal, para mim foi o ponto de esgotamento com o diretor. É uma história de espionagem que envolve questões familiares, que ela acaba sendo soterrada por uma questão visual que é algo que você espera, essa simetria típica do Wes Anderson. Mas o capricho estético do diretor, ele já faz com que você não se importe mais com a história. Você vai ver um filme desse tipo porque sabe que vai encontrar essa questão toda do cuidado com figurino, com atenção à construção de cenários, e eu vejo que pro Wes Anderson isso tá virando uma espécie de camisa de força. Ele tá totalmente restrito ao que o público acaba esperando dele. Nesse caso, o grande elenco também é desperdiçado em papéis que são pouco mais que acessórios para essa grande construção de cenários. Não há emoção real, apenas, como eu disse, essa simetria e direção de arte impecável. A sensação que eu fico é que o Wes Anderson não tem mais truques visuais, então ele está reciclando truques da sua própria filmografia, meio que trazendo, em algumas situações de O Esquema Fenício, um compilado de momentos que já foram feitos anteriormente, mas de maneira muito mais eficiente até para a construção da história. Pessoal, o próximo filme é Honey Don't, que estava também na lista do Festival de Cannes, e a repercussão na saída da sessão foi péssima. Eu não tenho dúvida de que foi a pior repercussão que eu vi no festival neste ano. Essa é a segunda empreitada do Ethan Coen como diretor sem o Joel, e parece que o equilíbrio dessa dupla de diretores acabava fazendo toda a diferença mesmo, porque o Ethan aqui tá completamente perdido. Honey Don't é uma comédia de estrada que tenta ser excêntrica, violenta, mas acaba sendo apenas irritante e desconexa. O filme tenta forçar uma estranheza em cada diálogo e situação, como se tivesse desesperado para se tornar um clássico instantâneo, só que falta coesão narrativa e profundidade irônica que acabaram marcando grandes obras como Fargo ou Grande Lebowski. A Margaret Qualley e a Aubrey Plaza fazem o que podem, mas existe uma limitação muito óbvia do roteiro. Na minha visão, Honey Don't era um grande esboço que precisava de mais pessoas para validação, para desenvolvimento do texto. Fica o estranho pelo estranho, fica esse esboço que aí por conta do nome do diretor acabou sendo produzido. 8º lugar para The Running Man, que recentemente teve o lançamento nos cinemas, e quando veio a notícia de que o Edgar Wright estaria então fazendo a sua adaptação de Stephen King, existiu uma expectativa muito grande até pela justificativa do diretor. Ele deixaria de lado o longa estrelado pelo Arnold Schwarzenegger, que aí teve naquele contexto um próprio caminho de desenvolvimento e seria muito mais fiel à obra base. Eu confesso que eu comprei esse discurso até pensando em como o estilo visual do Wright faria toda a diferença nessa adaptação, que aí fica muito perdida no desespero e na crítica social que precisa fazer. O Glen Powell tem carisma, esse filme foi pensado para ser a sua grande estreia como protagonista único em um longa-metragem de grande investimento, só que o longa transforma ele em um herói de ação genérico, removendo toda a vulnerabilidade do personagem na literatura. E a grande decepção mesmo é como o filme suaviza a distopia. Onde o livro apresentava um cenário assustador, com um desenvolvimento de toda uma rede de situação de intriga, o filme ele suaviza tudo para lidar com uma série de encontros aleatórios. O meu 7º lugar nessa lista vai para After the Hunt, que é o filme dirigido pelo Luca Guadagnino e que teve um grande investimento da Amazon. Pensava-se, de um filme da temporada de final de ano do Luca Guadagnino, que é um diretor que eu gosto muito da sua filmografia, mas que infelizmente aqui eu deixo a anotação de que é um dos mais fracos da sua carreira. O projeto acaba lidando com a cultura do cancelamento e as dinâmicas de poder do mundo acadêmico, tentando também navegar pelas águas turvas de acusações e segredos, mas com uma ambiguidade que acaba resultando numa narrativa que tem medo de tomar qualquer posição real. O filme tem esse instinto provocador até pela maneira como a personagem interpretada pela Julia Roberts entra na narrativa.
narrativa, mas o roteiro tem muitos diálogos pretensiosos, parece que você está numa palestra em que tem várias situações desconexas de autores para tentar trazer algum peso para a qualidade do argumento acadêmico. E aí esse compilado de diálogos que se tornam palestras são frios, sem emoção. O aproveitamento do Andrew Garfield também não é muito bom. Aí quando o filme tenta te levar para um final, para lidar com o que seria a verdade, você já não tem nenhum interesse pela maneira como a história vai criando uma bola de neve, sem saber lidar com o peso das consequências. Bem decepcionante mesmo. O meu sexto lugar dessa lista vai para The Autumn Nights, porque eu me recordo que quando esse projeto foi anunciado, em um período que o Zaslav estava cancelando projetos na Warner, imaginava-se, né, que era uma aposta do Zaslav para revitalizar a máfia no cinema, que infelizmente é um gênero que está em baixa. Então, o cenário era o seguinte: Barry Levinson voltando para dirigir um filme do gênero, com o Robert De Niro interpretando não um, mas 2 papéis. Infelizmente, o filme não consegue escapar a sensação de ser uma paródia involuntária do gênero, porque a tecnologia para colocar De Niro contra De Niro mais distrai do que impressiona, tirando todo o peso dramático do grande confronto de Frank Costello com Vito Genovese. Em vez de tensão, fica o Vale da Estranheza. Sem contar que o roteiro leva em conta muitos clichês do gênero nos anos 90 e acaba se tornando aquele roteiro cheio de retalhos, com situações que, quem sabe, olhavam para grandes momentos da carreira do De Niro, do diretor, mas que não ficam bem formuladas num longa-metragem que precisava ter esse impacto pelo Robert De Niro, só que aí infelizmente causa mais distração do que qualquer outra coisa. Quinto lugar dessa lista para Bailarina, um bom exemplo, aliás, de uma expansão da franquia que nada adiciona à mitologia. No período que o filme foi anunciado, a Lionsgate pensava que qualquer coisa relacionada a John Wick teria grande sucesso e grande engajamento do público, seja entre games, séries e cinema. Aí Bailarina tenta replicar a fórmula de John Wick, a construção de mundo, a estética neon, a violência e estrutura de combates. Ana de Armas é até competente, mas as sequências de ação carecem de impacto e da inovação que definiram a saga principal. Assistir Bailarina é como se você estivesse assistindo o cover de uma banda famosa, porque as notas estão ali, as músicas estão ali, mas não tem a alma da banda e você está vendo algo que tenta imitar a banda. Mesmo tentando adicionar de maneira desesperada o Keanu Reeves para gerar algum tipo de impacto, infelizmente, Bailarina acabou sendo uma grande decepção para o gênero e eu acho que se tornou para Lionsgate meio que uma correção de rota. Não dá só para apostar em spin-off, o público que gosta de John Wick quer ver John Wick. Quarto lugar para The Ballad of a Small Player, que é um novo filme dirigido pelo Edward Berger, lançamento da Netflix. Eu aqui no canal falava bastante na época da especulação sobre o novo diretor da franquia James Bond, que eu queria ver o Edward Berger. Seria um ótimo nome até mesmo para dirigir o novo filme da franquia Bourne, se fosse o caso. O crédito que ele tem no cinema, especialmente depois do grande trabalho em Nada de Novo no Front, eu creio que permanece intocável. O problema real desse filme é a obra base. É uma obra base que acaba lidando com o fantástico de uma maneira bem diferente. O filme por vezes veste um manto de thriller psicológico sobre vício e redenção, só que aí o Colin Farrell interpreta um personagem tão apático que se torna difícil ter qualquer vínculo de interesse pelo seu destino ou pelas suas ações. Tem um trabalho bacana em torno de Macau, é um filme que prezou muito pela questão estética, só que não tem a tensão e aquela adrenalina do jogador que corre risco, que está a um passo de perder tudo. É um filme de uma grande cena, e o que me chamou a atenção na época que eu assisti esse longa no Festival de Toronto foi que existia um conflito criativo na equipe e que eles falaram que até o último minuto eles tinham dúvidas de como fazer a montagem do corte final para apresentar esse filme, dada a complexidade dos personagens, que infelizmente não acabou sendo aproveitada nesse longa-metragem. Terceiro lugar da minha lista vai para Die My Love, Morra Amor, que é o novo filme dirigido pela Lynn Ramsay. Tem toda essa narrativa que envolve a personagem interpretada pela Jennifer Lawrence, a situação da sua sanidade mental nos Estados Unidos, né, nessa área rural. Você vai ter toda uma construção do ambiente para gerar um desconforto e para colocar em conta, né, aquela mulher com os desejos reprimidos e como a vida
acabou se tornando bem diferente do que ela esperava. Na minha opinião, é um caso de forma que engole o conteúdo, transformando o que deveria ser um estudo de personagem visceral em uma colagem de imagens bonitas, com o esforço da Lawrence na medida do possível, mesmo com um material frágil. Eu assisti o primeiro corte de Die My Love no Festival de Cannes. Depois o filme ele pulou o circuito de festivais porque a diretora e a equipe decidiram fazer um novo corte, que até melhor daquela versão que eu assisti em Cannes, que estava bem mais confusa, só que mesmo assim não melhora muito as coisas. O meu segundo lugar é para Anemone e tem um porquê. Seria o grande retorno do Daniel Day-Lewis, né? A volta do Daniel Day-Lewis depois do ator anunciar a aposentadoria. Projeto, infelizmente, de vaidade do seu filho, que é o Rowan, e aquele caso de que se fosse qualquer outro diretor, qualquer outra estrela, nunca um filme desse tipo teria aval para ganhar luz verde, porque é um projeto que tem problemas seríssimos de concepção. A tentativa de criar um drama intimista sobre pais, filhos e laços familiares acaba soando pretensiosa e muito amadora na execução narrativa. É um filme de um diretor que pensou em filmar paisagens belas para colocar o seu pai em cenas contemplativas, sem noção alguma de como contar uma história. Ver um ator como o Daniel Day-Lewis, que é uma lenda do cinema, de volta é impactante, mas aqui é totalmente limitado pelo péssimo roteiro, pela péssima tomada de decisão e pela falta de um conflito que o filme provoca que vai ter e não tem. Então é um compilado de imagens bonitas de um diretor que tem uma formação na arte plástica e que não conseguiu fazer um bom filme. Antes de continuar e passar pelo primeiro lugar, eu quero falar de algo que não decepciona nunca, que é a Insider, que é a minha parceira aqui no canal. Nós estamos chegando já na época de Natal. Quando eu começo a fazer esses vídeos de listas, eu fico pensando bastante, né? No ano inteiro e na correria que existe agora para finalizar o ano, na busca por presentes, na ida ao shopping, por exemplo, que pode se tornar caótica. Então, se você quiser dar um presente bacana, eu recomendo dar uma olhada no catálogo da Insider e nas promoções do mês. Na Insider tem várias opções bacanas do catálogo masculino, feminino, peças esportivas, underwear. Se precisar trocar alguma peça, todo o procedimento no site é extremamente simples. É uma ótima opção para presente, seja para pegar a icônica Tech T-shirt, a Core T-shirt que eu estou usando no vídeo de hoje, sempre com aquelas qualidades da Insider, né? Peças que oferecem conforto térmico, que desamassam no corpo, que são extremamente versáteis para o dia a dia. Nesse mês, usando meu cupom DALI, somado às promoções do site, você consegue até 30% off, mas com um diferencial de ainda 20% de cashback para sua próxima compra. Entrando no link, o desconto é aplicado automaticamente. Se você quiser economizar mais ainda para presentear toda a família, tem várias opções bacanas de kits também, em que aí fica ainda mais barato. E o meu primeiro lugar dessa lista é para Nuremberg, que é o filme dirigido pelo James Vanderbilt. Primeiro, Nuremberg é um filme que tem uma temática extremamente relevante, extremamente importante, que eu celebro até pela crise criativa que existe, pela noção de que um filme de drama de tribunal como Nuremberg dificilmente é produzido hoje em dia. Por outro lado, esse filme tem a sua melhor cena quando usa material de arquivo que foi utilizado no julgamento de 1946. Ele precisa se segurar nisso porque a história que é contada é muito fraca. É uma história que, na verdade, parece ter mais interesse em colocar o personagem do Rami Malek fazendo mágica. É uma história que tenta desviar a atenção do próprio tribunal. Existia um potencial gigantesco para falar da relação do Hermann Goering com o Douglas Kelly, mas o longa repetidamente toma os piores caminhos possíveis. Várias situações são tratadas de maneira asquerosa, seja pela participação britânica, em que aí tem uma cena só do Hugh Grant tentando ajeitar as coisas. A omissão total dos soviéticos, dos franceses, parece que é um tribunal feito e conduzido apenas pelos Estados Unidos. Você retira o peso histórico, distorce situações históricas e o pior de tudo ainda é a maneira como a conclusão desse filme acaba sendo amarrada. Para mim foi a grande decepção do ano, Nuremberg, do James Vanderbilt. Quem quiser deixar nos comentários também a sua lista, ou pelo menos o seu filme que se tornou a decepção do ano, fique à vontade para fazer isso nos comentários ou ficar curioso pelas respostas de vocês, e nos encontramos em breve para mais vídeos especiais de listas de final de ano, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!